Bom dia a todos, a todas. Sejam todos bem-vindos ao segundo Congresso Online Internacional de Educação da UFMS-CPAQ, Encontro de Saberes e Decolonização, para uma refundação dos olhares sobre a infância, o currículo e a formação docente. Os nossos trabalhos serão de 22 a 26, nosso encontro é de 22 a 26 de novembro de 2021, e as apresentações orais serão quarta, quinta e sexta, das 9 às 11 horas, horário de Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Fátima Cristina, sou professora do curso de Pedagogia, e a professora que me acompanha hoje é a professora Aparecida. A professora Aparecida é professora voluntária da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e ela vai dar as boas-vindas para vocês também. Professora Aparecida? Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, né, a mais esse congresso, né, que é tão importante para todos os acadêmicos e os professores que já atuam na área. Sejam todos bem-vindos, tenham uma ótima apresentação, né, e nós estamos aqui não para avaliar, e sim para aprender com vocês. Então, ficam todos, não fiquem nervosos, tá, na apresentação. Exatamente, queremos que todos se sintam à vontade, sabemos que são muitos acadêmicos, o que nós pedimos é que enquanto um acadêmico apresente, que vocês fechem a câmera e fechem os microfones para que fique melhor a gravação, tá bom? Então, hoje nós vamos iniciar, então, as apresentações com a Alessandra de Amorim Mendes. Ela vai apresentar a educação escolar indígena na aldeia Córrego Seco, em tempos de pandemia do Covid-19, no município de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Meu nome é Alessandra, sou indígena do povo Terena, sou acadêmica do curso de Pedagogia do 8º semestre da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Aquidauana. O meu trabalho tem como título A Educação Escolar Indígena na Aldeia Córrego Seco, em tempo de pandemia do Covid-19, no município de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, sob orientação da professora doutora Fátima Cristina Duarte Ferreira Cunha. Esse artigo se deu a partir do meu estágio na Escola Municipal Indígena Lutuma Dias, extensão Aldeia Córrego Seco, localizada na Aldeia Córrego Seco, na terra indígena Limão Verde, no município de Aquidauana, MS, Mato Grosso do Sul. A aldeia Córrego Seco, localizada no município de Aquidauana, MS, é um lugar pequeno onde moram algumas famílias com pessoas humildes e muito carinhosas. É um lugar tranquilo e aconchegante de se viver. A escola possui apenas uma sala de aula, onde os alunos estudam. A escola é um ambiente onde todas as crianças gostam de estar, pois elas brincam, fazem novos amigos e principalmente aprendem a ler e escrever. Essa é uma imagem do posto de saúde e da associação, como a gente pode ver, que estão próximo à escola, que está localizada no centro da comunidade indígena. De acordo com o depoimento do senhor Antônio, ele disse: antigamente tínhamos que ir de bicicleta até a colônia 15 de agosto na escola João Dias, que atendia alunos da 1ª à 4ª série do primário. Estudou juntamente com seus irmãos mais velhos, que acompanhava eles, era o senhor Rafael. Aproximadamente 20 alunos iam de bicicleta todos os dias. A escola funcionava nos 2 períodos. A escola era pequena, porém atendia todas as crianças daquela região, principalmente as crianças das chácaras ali perto. Como vocês podem observar, a aldeia possui residências simples e longe uma das outras. O local é encantador, possui morros e cachoeiras.
Como o meu querido avô, Antônio Gomes Dias, diz, eu não estudei. E a minha caneta era uma enxada. Mas vocês são o futuro desse mundo, têm esse privilégio de estudar e conquistar um diploma. No meu tempo, tudo era difícil. E nossos pais não deixavam, ou não tínhamos condições para estudar, como vocês têm. Então valorize o que os seus antepassados não tiveram oportunidade de ter uma vida melhor. E hoje vocês têm tudo do bom e do melhor. Orgulhe as pessoas que lutam todos os dias por vocês e façam a diferença aonde vocês estiverem, nunca esquecendo suas verdadeiras raízes. Como podemos observar na imagem, a região possui muitos morros e uma natureza exuberante, preservada pela comunidade da aldeia Córrego Seco. O objetivo desse artigo foi observar as metodologias de ensino em tempo de pandemia, como está acontecendo esse processo na escola, se a família está presente e se a escola tem disponibilizado recursos para os professores indígenas desenvolver as suas atividades. A problemática é: será que a escola está preparada para atender todos os alunos remotamente? O aluno está aprendendo através desse ensino remoto? Quais as condições dos professores e dos alunos para executarem suas tarefas? A experiência do estágio em sala de aula é relevante na formação do professor, pois todas as etapas do estágio são de suma importância e enriquecedoras para o aprendizado do futuro professor, pois através dessa experiência você estará atendendo do que vai passar dentro de uma sala de aula. Na prática, que aprendemos a ser um bom professor. Todos os professores preparam suas aulas diferenciadas, específicas, sempre pensando na realidade dos seus alunos, despertando a curiosidade e a atenção dos alunos. A metodologia aplicada foi através de uma abordagem qualitativa e bibliográfica, com entrevista com os anciões da comunidade, verificando o projeto político-pedagógico PPP da escola. As conversas com os anciões foram informais. Por eu ser moradora do local e apesar da pandemia, não encontrei dificuldade em estar conversando com os mesmos. Conclui que nem sempre a escola está preparada para atender os alunos. Os mesmos passam por muitas dificuldades para aprender e nem sempre as condições dos professores e alunos eram adequadas à aprendizagem. Foi possível compreender a relevância e a preponderância do estágio na escola para conhecer a realidade, pois verificamos que ser professor vai muito além da sala de aula. Devemos sempre estar pesquisando novas metodologias de ensino para poder contribuir na aprendizagem de nossas crianças indígenas, sempre valorizando a nossa cultura e os conhecimentos dos anciões da nossa aldeia. Esse trabalho é só o início, pois o meu objetivo é me aprofundar na história da minha aldeia e eu tenho orgulho de dizer que eu estudei nessa escolinha e eu tenho um amor muito grande pela escola do Córrego Seco e eu estou aqui hoje graças a essa escola, aos profissionais da educação, a tia Genir, que era merendeira, e como professora quero fazer a diferença na vida dos meus alunos e vai ser na escola do Córrego Seco, que não vai ser fácil, mas devemos lutar por aquilo que acreditamos e eu acredito em uma educação escolar indígena, pensando na realidade de nossas crianças e preservando os ensinamentos de nossos avós, valorizando nossas raízes. Aqui são algumas referências que eu utilizei para o meu trabalho. E muito obrigada pela atenção. Aina Poiaqué.
muito bem. Parabéns, Alessandra. Bom, eu vou fazer apenas um breve comentário. A Alessandra, eu que orientei a Alessandra, mas a Alessandra é uma menina da aldeia, e o que nós fizemos foi apenas respeitar as falas originais, né, das pessoas entrevistadas, dos anciões, de todos lá. Bom, muito bem. Se alguém quiser fazer algum questionamento, vamos deixar para o final, pode ser assim, ou o que vocês acham? Já querem fazer algum questionamento agora? Eu penso que a gente poderia apresentar todos, e depois, quem já quiser ir fazendo uma anotação sobre o trabalho que queira fazer uma pergunta, vai fazendo a anotação e no final a gente faz um resumo. Isso, vamos deixar anotado as questões que vocês quiserem fazer, e aí no final a gente faz, então, os questionamentos. Então, agora nós vamos entrar com Rosenilda Gonçalves Tibério Francelino e Janaína Nogueira Maia Carvalho. O trabalho a ser apresentado agora é sobre a infância e o ser em uma comunidade indígena, socialização, dinâmicas, culturas infantis, arte e brincadeiras por meio das narrativas das crianças. Olha que interessante, gente. Então, vamos lá. A todos presentes. Eu sou a Rosenilda Gonçalves Tibério Francelino, moradora aqui da aldeia Bananal, distrito de Taunay. Com a minha orientanda, a professora doutora Janaína Maia. O título do meu artigo é A Infância e o Ser Criança em uma Comunidade Indígena. Socialização, dinâmicas, culturas infantis, arte e brincadeiras por meio das narrativas das crianças. A proposição desse estudo emerge ilustrar as crianças indígenas que, por sua vez, contam suas histórias e apresentam por meio do diálogo com autores da sociologia da infância e antropologia da infância questões sobre o que é o ser criança e ter infância em uma comunidade indígena. Questões sobre o que é ser criança e ter infância em uma comunidade indígena. Assim, apresentar às crianças indígenas vai ser importante para o cenário acadêmico, bem como as possibilidades de se estudar e conhecer suas vivências por meio de suas narrativas, suas experiências, atividades, espaços de significação, como suas casas, a escola, a arte e os brincadeiras. Nos registros históricos e narrativos, a história da comunidade, alguns registros importantes. Nos registros históricos e narrativos de antigos anciões, chegou aqui nessa terra um ancião chamado Meteteu. Então, a respeito da história da minha aldeia, onde eu moro. Um ancião chamado Meteteu que veio do Chaco, né? Que ao chegar aqui na aldeia Bananal hoje, ele encontrou somente matas. Como recentemente a aldeia estava sendo construída, então não havia um nome específico para essa região. Então, ao ele chegar nesse local, ele começou a caminhar, adentrar, conhecer o espaço, o território. Então, ele logo desceu atrás da casa do senhor Bartolomeu Pereira, onde havia somente um poço ali em que todos os moradores daqui da aldeia iriam para pegar água para o seu sustento do dia a dia. Então, ele desceu nesse prieiro, né, nesse caminho, e logo ele pôde observar, né, que diante essa mina chamada Iuxu, né, que era o único poço que nós aqui das aldeias, dos nossos antepassados, poderiam pegar água. E ao redor dessa mata, ele viu que ali tinham alguns pés de banana. Naquela época, ninguém conhecia essa espécie de fruta que havia. Então, aí depois que todo mundo teve conhecimento dessa fruta, aí teve o surgimento do nome da aldeia Bananal. Dessa forma, buscam preservar a cultura por meio de histórias, principalmente as contadas pelos anciões e as crianças, bem como pelas trocas e exercício da prática de vida e experiência na comunidade. Os estudos também marcam a história do povo terreno, sendo a pesquisa o caminho a ser compartilhado e
porta para os entendimentos múltiplos e diversos, sem desrespeitar a intimidade de cada criança, nem ir contra os padrões culturais e mostram dessa forma uma relação com o seu meio, na qual influenciam e são influenciadas, alteram e são alteradas. Transformam e são transformadas enquanto atores e protagonistas de uma infância que tem, neste texto, a oportunidade de ser notada, valorizada e estudada. A partir dessa contextualização histórica e social. Assim, a infância como categoria social é construída em seu contexto e a criança conhecida como protagonista e produtora de o lugar da criança na comunidade, vivências e experiências. Como uma criança vive aqui dentro da nossa comunidade. É importante registrar neste contexto que na maioria das casas, aqui na aldeia, podemos observar que é muito pé de mangueiras, né, que é a fruta da manga, né, o pé de manga. E à sombra delas, podemos ver pessoas tomando tereré. E ao redor das pessoas sempre há crianças brincando, correndo de um lado para o outro, né, às vezes jogando bola, brincadeira do pega-pega, esconde-esconde, o taco, anda de bicicleta, solta pipas, sobe em árvores, pula amarelinha, e às vezes elas estão sentadas desenhando e pintando. Então, nessa perspectiva, conhecer a infância significa compreender e explorar seu lugar de origem, sua história e contexto histórico em que as crianças vivem os dias e também a realidade de ser e crescer, e tentar captar, de uma maneira sutil, o ser criança na comunidade da aldeia Bananal, assim como um dia eu fui uma criança da minha comunidade. A convivência da criança na comunidade é de total respeito uns com os outros, né? Todas as crianças aqui, tanto dos vizinhos, de outras famílias, né? Ter um contato, assim, elas são bem, não há, a gente não tem todo aquele cuidado de dizer, você não pode se comunicar com ninguém, não, há essa ligação entre um com o outro, sempre de forma harmoniosa, elas sempre estão ocupando o espaço da aldeia, seja para qualquer tipo de brincadeira, porque não há proibição nenhuma para as crianças se divertir e brincar aqui na aldeia. Ressaltando aqui que a criança indígena está em todo lugar em nossa comunidade, com os adultos e com outras crianças. Não há separação, elas permeiam, além de espaços, os afazeres em conjunto, com o objetivo de compreender e apresentar o processo de interação de crianças da minha comunidade por meio da observação da ludicidade infantil. Utilizei duas formas de coleta de dados. Foi a observação comportamental e as narrativas em conversas cotidianas. De como elas brincam, experienciam, convivem, constroem e realizam os afazeres. Fui observando principalmente nas questões de idade, de ambiente de brincadeiras, objetos utilizados e temas preferidos. Os resultados apontam para mim uma rica cultura lúdica na realidade das especificidades. Por meio dessas brincadeiras, as crianças também expressam seu modo de compreender o mundo, pois mesmo tão pequenas e inexperientes, elas não deixam de compreender o que se passa com a comunidade, com seu povo, e revivem nas brincadeiras a sua história. Por meio das brincadeiras, pedem recriar o seu mundo, não apenas como uma fantasia, mas também como uma encenação da vida real. Para tanto, é na interação com as outras crianças, por meio das brincadeiras, que a criança vai construindo sua identidade e a personalidade começa a consolidar-se, pois ela adquire autocontrole, autonomia, segurança, internalizando as regras do grupo da comunidade terrena. Refletir a respeito da infância é desafiador, pois a mesma tem muito a nos ensinar. Durante todo o percurso da nossa vida agitada de preocupações, as crianças nos ensinam, quer por meio das risadas e traquinagens, temos a possibilidade de ver a vida de forma diferente, através do seu olhar infantil e puro. A sociologia da infância e as crianças indígenas. Importantes aspectos a considerar. A sociologia da infância, como aporte teórico, passa a ser considerada como área de estudo e pesquisa, bem como possibilita a abertura para se pensar
as muitas infâncias de diferentes crianças, assim como importante aspecto peculiar. A infância da criança indígena analisa as brincadeiras e as vivências das crianças, enquanto atividade simbólica de produção de cultura. A saber, ao pensar na possibilidade de registro acadêmico das crianças indígenas, é emergir em olhar e escutar, ou seja, observar e narrar, buscando compreender. Nilda, você Oi. tem 2 minutos para concluir, tá? E perceber suas mensagens, ainda seus relatos e sublinhar seus diferentes contextos, multiculturalidade de infâncias que provém suas vivências, que transformam as imagens infantis em culturas infantis, pois as crianças têm um lugar marcado na sociedade que tem a ver com a condição social da infância. Outro aspecto relevante é apontar que as crianças se fazem participantes e protagonistas nas comunidades em que permeiam estar, porque, embora tenha autonomia que é relativa, consegue romper com essas certas lógicas e significa seu ofício de criança, e na convivência com outras crianças e crianças adultas, variantes para ele, a sua participação como um todo de desenvolvimento, ou seja, a criança é uma determinada comunidade aqui da minha aldeia Bananal. O recorte, pensando para a construção deste estudo, se foi possível por meio da observação e narrativa das crianças, né, da comunidade onde eu moro. Então, esses dados foram coletados aqui, na minha aldeia. Foi uma pesquisa, sim, né, na observação e nas narrativas das crianças que comecei a observar e a conversar, né, entre nós aqui mesmo, porque a criança ela está na nossa vida presente a todo momento, seja na casa, seja na escola, ou seja nos nossos afazeres do nosso dia a dia. E para finalizar, é relevante registrar que há muitas possibilidades de se ilustrar as culturas de muitas e tantas crianças. Aqui permeou da comunidade aldeia Bananal, que dizem serem felizes, brincam no quintal, na quadra, sendo um lugar favorito. E a liberdade das crianças aqui, ela tem o seu modo de expressar a liberdade, né, em frente aos adultos, elas são respeitosas, quando são chamadas, elas respondem pela palavra senhor, senhora, e o que mais que elas gostam é histórias narradas pelos anciões, pelos seus avós e bisavós, que são as partes que elas mais gostam de ouvir. E essas são as referências, né, que eu parti das minhas pesquisas, e obrigada pela atenção. Muito obrigada, Rosenilda, pela sua apresentação. Obrigada eu, professor. Muito linda seu trabalho. Nossa terceira apresentação de hoje, eu posso dizer que é a nossa professora Valdênia, né? Ela vem com o trabalho Os Desafios de uma Mulher Indígena Terena no Ensino Superior. A Valdênia, gente, ela foi minha aluna, acho que acredito que foi aluna da Fátima também, e hoje é uma nossa parceira, né? Parceira de trabalho aí, tá bom? Valdênia. Bom dia a todos os presentes. Para mim é um prazer estar apresentando esse trabalho nessa sala. Como a professora Aparecida já falou, eu sou fruto dessa instituição e eu fico muito feliz de ter ouvido a voz dos meus professores quando falaram para me seguir na pós-graduação. Espero também que hoje vocês que estão apresentando os trabalhos também escutem a voz deles, eles não erram, gente. E os lugares que a gente chega com conhecimento que a gente adquire são fascinantes. O tema do meu trabalho, do nosso trabalho, é os desafios de uma mulher indígena terena no ensino superior. Eu trago como parceria na construção desse trabalho a professora mestre Aparecida dos Santos de Souza e a professora Fátima Cristina Duarte. O interesse pela essa temática surge no ambiente acadêmico, no ensino superior, enquanto cursávamos o mestrado em educação. Várias vezes presenciamos práticas discriminatórias direcionadas a alunas indígenas, uma forma agressiva e inadmissível de demonstrar a essas mulheres que não eram bem-vindas naquele espaço acadêmico. O objetivo da pesquisa é compreender
Quais os desafios enfrentados por uma mulher indígena da etnia terena ao ingressar no ensino superior? Aqui eu trago os caminhos percorridos na pesquisa, a metodologia, a pesquisa de natureza qualitativa. Para Martins, a pesquisa qualitativa, ela nos faz chegar de forma mais assertiva nos objetivos que nós traçamos previamente na construção de um artigo. O instrumento utilizado para a coleta de dados foi a entrevista semi-estruturada. Eleutério e Paniagua falam que a entrevista semi-estruturada ela é um instrumento de coleta de dados que ela é dialogada, ela é flexível e permite que pesquisador e entrevistado cheguem a questionamentos e a resultados que talvez num questionário com perguntas fechadas não fossem possíveis. O artefato tecnológico utilizado durante a entrevista semi-estruturada foi um aparelho celular por videoconferência no aplicativo de mensagens WhatsApp. Cada vez mais, Merige fala que depois da pandemia e bem antes, o aparelho de celular tem sido cada vez mais utilizado pela sua flexibilidade, pela sua praticidade, né? E pelos caminhos, pelo alcance que a internet nos leva por meio do aparelho celular. O sujeito da pesquisa é uma mulher indígena da etnia terena, de 29 anos de idade, que é acadêmica do curso de pedagogia de uma instituição pública do estado de Mato Grosso do Sul, que nessa pesquisa vai receber o nome fictício de Solange. A pesquisa foi realizada em outubro do ano de 2020. Vou apresentar para vocês agora os resultados coletados no campo empírico. Perguntamos a Solange, como você ingressou na universidade que estuda? Solange responde, ingressei no ano de 2018 por meio do SISU, com as cotas destinadas a indígenas. Um sonho muito desejado, agora realizado. Mas tinha consciência que não seria um processo fácil. Ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, também fiquei apreensiva com os futuros desafios. Como sou indígena, não sabia como ia ser recebida pelos outros alunos, pelos professores, mas resolvi enfrentar. Quero me formar e retornar à minha comunidade para ajudar na formação de meus patrícios, na manutenção da nossa cultura, da nossa língua materna. Como você foi recebida em sala de aula por seus colegas e professores? No começo, fui bem recebida pela turma. Parecia, né? Só que depois fui me sentindo meio excluída, pois quando os professores pediam para formar grupos de trabalho, eu nunca era escolhida. Mas eu não me importo. Também tem a distância, a aldeia é longe, saio cedo, e a maioria das vezes eu não tenho dinheiro para comprar o lanche, para a xerox, para os livros, porque eu preciso ajudar em casa com o dinheiro da minha bolsa permanência. Por a aldeia não ter acesso à internet, eu também preciso correr e fazer todas as minhas pesquisas na universidade. E, às vezes, os professores falam de uma forma que não é compreensível para mim. Nesses momentos, meus colegas de sala me olham com estranheza. Aí me sinto desvalorizada. Percebo que a minha roupa, meus adereços, minha fala, tudo é motivo de estranhamento. Se vocês entrevistarem outros alunos indígenas, vão entender que é assim comigo e com meus patrícios. A maioria já desistiu. Você dizer que não se importa com essa situação de exclusão é uma forma que você encontrou de resistir? Solange responde, não é uma situação agradável, porque eu me ofereço para participar e sempre é a mesma desculpa. O grupo já está completo. Não insisto mais. Me excluindo ou não, vou concluir o curso. Pergunta Solange, o que os professores fazem para mudar esse cenário de exclusão? Eles me olham, vão até a minha carteira, perguntam se eu preciso de ajuda, sentam comigo e me explicam detalhadamente todas as dúvidas que eu tenho e me motivam a buscar o meu espaço. Enquanto eu entrevisto Solange para por alguns minutos em silêncio e depois responde. Eu queria que os meus colegas de sala de aula entendessem que eu posso chegar no mesmo lugar que eles,
sem deixar de ser quem eu sou. Sou semente, pode vir a seca e o fogo, mas na hora que chover, eu broto de novo. Considerações finais. De acordo com os dados coletados por meio da entrevista semi-estruturada, os desafios enfrentados por Solange, uma mulher indígena da etnia terena no ensino superior, são os seguintes: prática discriminatória, a dificuldade de compreensão da linguagem científica rebuscada, as longas viagens da aldeia até a universidade, falta de acesso à internet na aldeia para a realização de pesquisas acadêmicas, entre outras. Compreendemos, por meio da análise dos dados coletados, que somente políticas públicas de acesso à universidade não são suficientes para que esses alunos concluam seus estudos. É necessário ofertar formação continuada aos professores, de maneira que eles possam desenvolver práticas pedagógicas inclusivas de acordo com a realidade vivida por esses alunos, e projetos de integração e valorização da cultura desses povos originários, de maneira que eles se sintam parte do processo de ensino e adquiram a aprendizagem. Trago aqui as referências utilizadas apenas nos slides. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada a você, Valdênia, pela sua apresentação, muito pertinente, né? Muito pertinente, essa questão da mulher indígena na universidade. Nós estamos, a Aquidauana vamos dizer assim, é o centro do polo terena, né? Dentro do nosso estado. Nós temos a maior comunidade indígena terena do estado. Nós estamos aqui no centro. É muito pertinente. Aparecida quer fazer algum breve comentário antes de passarmos para a próxima? Não, só elogiar, né? Lindo trabalho, parabéns, Valdênia. Você sempre nos surpreendendo. Muito bem. No final, nós iremos fazer as considerações de todos os trabalhos. Agora, nós teremos a apresentação de Laís Botelho. Margarejo ou Mergarejo, Laís? Margarejo, professor. Isso mesmo, então, Margarejo. E Francis Marisete, Nascimento Santana. O título do trabalho é O Impacto da Pandemia na Educação Escolar Indígena. Muito bem. Hoje eu estou aqui para apresentar o artigo que tem por tema O Impacto da Pandemia na Educação Escolar Indígena, que tem por orientadora a professora doutora Francis Marisete Nascimento Santana. A problematização se deu em vista devido à disseminação do coronavírus e uma preocupação para com a população indígena, vistos os desafios em relação à educação. Os desafios postos em relevo pela pandemia não são apenas sanitários, mas são socioeconômicos, políticos, culturais, éticos, científicos, sobremaneira agravados pelas desigualdades estruturais e iniquidades entre países, regiões e populações. A justificativa se deu por ser acadêmica estudando ensino remoto, onde a utilização dos aparelhos tecnológicos e internet estão sendo muito utilizados. Houve a necessidade de identificar se alunos, pais e professores indígenas conseguiram se adequar a essa nova realidade. Este tema torna-se importante, pois nos faz compreender os impactos causados pelo ensino remoto em populações indígenas. A metodologia para respaldar essa pesquisa empregou-se o uso de bibliografias e de artigos online, de abordagem qualitativa e descritiva, através de questionário formulado e estruturado e enviados aos grupos. Referencial teórico, percebeu-se que o mundo estava mais vulnerável à ocorrência e à disseminação global, tanto de doenças conhecidas como novas, ou seja, o mundo, o governo e as pessoas ainda não estão preparados para uma nova doença como essa pandemia que teve do coronavírus. Devido às desigualdades sociais, devido às desigualdades culturais, entre outras. Por isso, foi necessário o ensino remoto emergencial, que é caracterizado pela mudança temporária do ensino presencial para ensino remoto, em um momento de crise, como no caso da pandemia da SARS-CoV-2, para totalmente remoto.
e todas as orientações, todo o conteúdo educacional são ministrados em plataformas à distância. É importante afirmar que os desafios são imensos. Dentre eles, podemos destacar que as ferramentas remotas precisam ter parâmetros de qualidade para que tenham maior eficácia, e que as desigualdades de acesso às tecnologias são enormes, haja vista que nem todas as crianças têm computador ou tablet conectado à internet. Contudo, o ensino remoto ainda é a melhor saída para minimizar o atraso no retorno às aulas. Nós, como estudantes, precisamos ter, às vezes, assim, no ensino remoto, um computador ou uso de um celular, uma internet de qualidade, e mesmo estando aqui na cidade, no município, às vezes nós temos uma internet péssima, às vezes não temos computador. E como será que está sendo esse estudo, esse ensino remoto nas aldeias indígenas? Como que será que os professores estão conseguindo se virar? Os alunos, os pais, porque os alunos agora estão tendo que ficar em casa. Se aqui nós já temos dificuldade com nossos filhos, com nossos sobrinhos, de como deixar, às vezes temos que ir trabalhar, então surgiu essa preocupação. O uso das inovações tecnológicas vem aumentando, cada vez sendo mais utilizado como meio de comunicação na sociedade. Mas será que todos os grupos existentes na sociedade estão preparados para o ensino remoto? E fica essa pergunta, né? E para a compreensão da pesquisa, foram atribuídos meios de identificá-los através de códigos, conforme o quadro abaixo. Esses são os códigos dos professores, que está respaldado na pesquisa, professor 1, 2, 3, 4 e 5, e os códigos P1, P2, P3, P4 e P5. Esses são os códigos dos responsáveis, responsável A, B, C, D e E, RA, RB, RC, RD, RE. Os responsáveis responderam o seguinte: cerca de 1 a 3 crianças residem e estudam, fazendo parte do âmbito familiar em sua maioria, os pais são responsáveis pelo estudo dos filhos, trabalhando em conjunto com os professores. Os horários de auxílio nos estudos intercalam entre manhã, tarde e noite, dependendo do trabalho dos responsáveis. Não houve obrigatoriedade por parte dos professores da compra de aparelho eletrônico, mas alguns pais optaram por comprar celular para auxiliar, para não deixar, às vezes, o filho sem alguma informação, fazer pesquisa, às vezes, de conteúdo que não compreende. E alguns pais, poucos, participaram de grupo de WhatsApp para receber recados. A maioria dos pais não tem acesso à internet. Tanto que para responder aos entrevistados, para eles responderem as questões, o professor, eu mandei as entrevistas para o professor e o professor repassou, porque é muito difícil você encontrar um pai que tem acesso à internet na aldeia. Entre as dificuldades está o tempo para auxiliar os filhos, enfrentamentos no processo de ensino-aprendizagem, no contato professor e aluno, porque o conteúdo o aluno recebe significativamente através desse vínculo entre ele e o professor. Também tem a preocupação com as dívidas a serem sanadas. Também existem pais que estudam, aí houve a necessidade de se arranjar um tempo para o estudo dos pais e também para auxiliar o estudo dos filhos. Com isso, a resposta foi que eles tiveram pouco aproveitamento de estudo, os alunos. Os professores. Todos os entrevistados possuem acesso à internet, mas as reclamações são as mesmas, como a péssima qualidade da internet, por se tratar de uma zona rural. Alguns professores dispõem de ferramentas que auxiliam nas atividades, entre elas impressoras e notebooks. Ou seja, devido a essa péssima internet, as dificuldades são a elaboração no plano de aula. Esses aparelhos eletrônicos que eles possuem, impressoras e notebook, têm uma dificuldade de se manusear,
de entrar, de estar repassando para os alunos, então os professores tiveram bastante dificuldade nesse quesito. Falta de incentivo familiar foi uma das reclamações também, porque às vezes os professores mandavam atividades e não tinha incentivo da família, então acaba que o aluno não fazia as questões, as atividades enviadas e também teve desistências nesse período. As atividades eram entregues impressas, os professores reclamaram que tiveram um trabalho em dobro, pois tiveram que trabalhar na escola e em casa, e o controle de frequência foi feito através das atividades que eram enviadas e entregues ao professor. O tempo disponível era no horário das aulas, pois, estando sem internet, o atendimento foi feito presencialmente com todos os cuidados de biossegurança. Assim, o contato maior é com o responsável de cada aluno, não conseguindo alcançar a todos para evitar a disseminação. Ou seja, o professor não tinha um contato direto, igual nós temos aqui, através de aplicativos de mensagem, aplicativos onde nós podemos, igual esse, o Google Meet. Os professores lá não tiveram esse contato. Então, quem ia buscar as atividades lá era o responsável. O responsável pegava e passava para o seu filho. Considerações finais. Diante dos resultados obtidos por meio da pesquisa, nota-se que a pandemia causou um impacto significativo na educação escolar indígena. Os professores optaram por realizar aulas totalmente sem a necessidade de aparelhos tecnológicos ou internet. Haja vista que a maioria não domina a tecnologia e observando que a maioria dos alunos não possuem o acesso à internet. Os responsáveis pelos alunos procuram meios para não desistir, buscando ter acesso a um celular para que o filho não fique sem estudar, evidenciando uma desigualdade que precisa ser transformada. É preciso compreender que a educação ainda necessita de melhorias e políticas públicas que garantam de forma sucinta o direito à educação de qualidade. Então, com o final dessa pesquisa, o que a gente observou? Que ainda existe uma grande desigualdade social e econômica devido à pandemia, porque esse ensino remoto emergencial só escancarou mais ainda essa desigualdade para com a população indígena, porque lá eles não têm acesso à internet. Se tem acesso a um celular, é precário, são poucas pessoas que têm. Somente os professores que têm esse acesso à internet e alguns aparelhos eletrônicos. Mas se somente os professores que têm, como que os alunos irão se comunicar, sendo que a maioria dos alunos não tem? Essas são as referências que eu usei para a elaboração do trabalho. E deixo aqui uma frase do pensador John Dewey. A educação é um processo social, é desenvolvimento, não é a preparação para a vida, é a própria vida. Muito obrigada. Beleza. A gente fica assim, a gente que é professor, a gente que orienta, a gente fica encantada com os acadêmicos, né, Aparecida? Pelo trabalho, pelo jeito como estão sendo as apresentações, nós ficamos assim muito felizes por vocês estarem apresentando os trabalhos de vocês e assim também já concluindo mais uma etapa na vida de vocês, né? Encerrando o TCC. Muito bem, parabéns a todos. Diga, Aparecida. Eu concordo com você, realmente é muito lindo a gente ver colher frutos, né, desses acadêmicos. E, assim, a proporção que ganha e o caminho que eles seguem quando estão terminando esse curso. É lógico que é uma porta que se fecha e outras, né, que vão se abrir. Mas estão de parabéns, né, pela condição que estão dando os trabalhos. Bom, vamos dar continuidade, então. Agora nós teremos a nossa última apresentação do dia, né? Mais à tarde esperamos vocês para participarem conosco. Teremos palestras, assim, super interessantes. Nós estamos tendo palestras tão pontuais, nossa, tem contribuído tanto para a aprendizagem de todos, gente. Participem à tarde.
Agora nós teremos a apresentação da Fernanda Ferreira da Silva e a professora Onilda Sanches Nical. O título é O Ensino de Línguas na Escola Estadual Indígena Guilhermina da Silva. Bom dia a todos. Meu nome é Fernanda Ferreira da Silva. O meu artigo ele vai falar sobre o ensino de línguas na Escola Estadual Indígena Guilhermina da Silva, sob a orientação da professora doutora Onilda Sanches Nical. Pode passar, Cris. Introdução. A presente pesquisa investigou como se dá o ensino de línguas terena e portuguesa nos anos iniciais da Escola Estadual Indígena Guilhermina da Silva, localizada na Aldeinha, em Anastácio, Mato Grosso do Sul, tendo em vista a Política Nacional da Educação Escolar Indígena, implementada a partir da Constituição de 1988 e legislações posteriores à luz da política linguística própria do povo terena. Este trabalho vincula-se ao projeto de pesquisa O Ensino de Línguas em Escolas Indígenas do Território Étnico-Educacional Povos do Pantanal, sob a coordenação da professora doutora Onilda Sanches Nical, orientadora desta pesquisa, tendo sido realizada com o apoio da UFMS por meio do Programa de Iniciação Científica. Os Terena habitam o Pantanal sul-mato-grossense pertencente à família Aruac e destacam-se por terem constituído, ao longo de sua convivência com o não-índio, uma política linguística própria, como forma de sobrevivência e resistência, ao realizar uma convivência complementar entre as línguas terena e portuguesa. Ladeira 2001, Nical 2008. A aldeia de Anastácio, aldeinha de Anastácio. A aldeinha de Anastácio encontra-se localizada na área urbana e central de Anastácio, Mato Grosso do Sul, localizada no Pantanal Sul-Mato-Grossense, conforme Oliveira, 1968, páginas 135 e 36, foram os irmãos Gregório, Neco, e Sebastião e José, filhos de Umbelina Jorge, que se radicaram em 1933 na margem esquerda do rio Aquidauana, na cidade do mesmo nome à época, hoje Anastácio. A Escola Estadual Indígena Guilhermina da Silva. A Escola Estadual Indígena Guilhermina da Silva foi criada pelo Decreto 11.780, de 17 de janeiro de 2005, e credenciada pela resolução da sede 2810, de 27 de dezembro de 2013, conforme o projeto político-pedagógico da Escola 2020. A proposta da Escola Estadual Indígena surgiu em 1998, passando nesse período a ser extensão da Escola Municipal Jardim Independência, tendo como parceira a Prefeitura Municipal de Anastácio, recebeu o nome de Escola Estadual Indígena Guilhermina da Silva, em homenagem a uma das primeiras famílias a se instalar na aldeinha, oriunda da aldeia Buriti. A Escola Estadual Indígena Guilhermina da Silva. Além da comunidade indígena da aldeinha, a escola atende alunos não indígenas, moradores das cercanias da escola, o que possibilita um ensino intercultural em que a comunidade não indígena passa a conhecer a cultura do povo terena. Problematização. A partir da Constituição de 1988, e legislações posteriores, houve uma nova política de educação escolar indígena no Brasil, garantindo sua especificidade a respeito aos processos próprios de aprendizagem e o ensino da língua indígena na escola. A resolução da SEB 03 de 1999, que instituiu a categoria de escola indígena no Brasil, e a resolução SEB 05 2012, que instituiu diretrizes para a educação escolar indígena, normatizaram o ensino das línguas nas escolas indígenas. Em seu artigo 8, parágrafo 3, inciso 2, afirma que as escolas indígenas devem definir os seus projetos políticos pedagógicos em que
a língua ou línguas serão desenvolvidas as atividades escolares, de forma a oportunizar o uso das línguas indígenas. Porém, ao analisar o PPP da Escola Estadual Indígena Guilhermina da Silva, foi constatado que a escola não apresenta proposta sobre o ensino de línguas e afirma seguir a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, assim mesmo sendo uma escola indígena. A mesma não prevê em seu projeto pedagógico o ensino bilíngue, nem o ensino da língua terena como revitalização, já que a comunidade não é falante da língua terena. Silva, INCAL 2020. O fato de a aldeinha estar localizada na zona urbana de Anastácio e por ser uma escola urbana que atende alunos indígenas e não indígenas, determinou sua adesão à BNCC sem inserir as diretrizes sobre o ensino de línguas nas escolas indígenas, em legislação específica, tais como prevêem as legislações citadas acima. Metodologia. A metodologia foi de caráter qualitativo por meio de geração de dados, entrevistando seus professores, pais, alunos, coordenação e direção da Escola Estadual Indígena Guilhermina da Silva. Os dados foram analisados de forma interpretativista, com base nos documentos oficiais da Escola Indígena, Resolução 03/1999, RCNI 1998, e revisão bibliográfica relativa ao ensino de línguas nas escolas indígenas relacionada à política linguística dos Terena, seus desafios e potencialidades, INCAL 2003-2008. Fundamentação teórica. O tema do ensino de língua indígena é bastante complexo, considerando-se a variabilidade das configurações sociolinguísticas dos povos indígenas do Brasil. Muitas comunidades indígenas de vários povos mantêm sua língua tradicional, enquanto outras já passaram pelo processo de deslocamento de língua nativa. Concorreram para isso os modelos de educação escolar indígena durante o período da colonização, chamados modelos de assimilação, submersão e transição, que privilegiaram o ensino da língua portuguesa nos processos de escolarização. O quadro abaixo, adaptado em um artigo de Henrique Hamel, 1986, a Pudmeier, 1991-53, demonstra os modelos de escolarização e seus resultados linguísticos apresentados por Mauer, 1991. O quadro também apresenta a proposta que privilegia o ensino das línguas indígenas ao lado da língua portuguesa de maneira enriquecedora. Aí podemos observar, né, como é feita essa transição, nesse quadro, como que foram desenvolvidos. Então, eu trouxe esse quadro aí para mostrar, né, como a língua terena dos povos indígenas e a língua portuguesa, elas são trabalhadas. Pode passar, Cris. Fazendo um favor. RCNEI, 1998. Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas, os papéis que a língua indígena deve ter na escola. A língua de instrução oral, quando a língua indígena é utilizada na sala de aula para introduzir conceitos, fazer explicações, o que é criticado na literatura. Mauer, 1991, 55, como uma forma prejudicial de se utilizar a língua indígena na escola e língua de instrução escrita, ao ser utilizada para situações que se refiram aos conhecimentos éticos e científicos tradicional, ou é uma síntese dessas com os novos conhecimentos escolares. RCNEI, 1998, página 120. Resultados. Os resultados mostraram que o ensino de línguas nas séries iniciais da escola estudada privilegia o ensino... Oi, professora. Você tem 2 minutos para concluir, tá? Tá, só um minutinho, professor, vou tentar ser mais breve.
Hoje, a língua materna da comunidade, o ensino da língua terena como segunda língua, é realizado de forma limitada pela pouca valorização da comunidade por não ser mais falante, pela ausência de professores indígenas preparados para esse ensino e de materiais didáticos adequados. Concorre para isso a política própria do povo terena de aprendizagem da língua portuguesa, visando sua inserção na sociedade brasileira. Pode passar, Crisna. Considerações finais. A realidade do ensino de línguas nas séries iniciais da Escola Estadual Indígena Guilhermina da Silva se caracteriza como bastante complexa e desafiante, visto que a comunidade se importa mais com a aprendizagem da língua portuguesa e são poucos os falantes da língua terena, dada a localização urbana. A presença da língua terena no currículo não é garantia de aprendizagem, considerando só haver um docente falante da língua formado em licenciatura intercultural indígena, mas o mesmo atua no EJA, o que não invalida a iniciativa da escola em aderir à Política Nacional de Educação Escolar Indígena. Os terena estão inseridos na realidade local do município de Anastácio e precisam dominar a língua portuguesa para sua sobrevivência. Nesse sentido, o ensino das línguas nas séries iniciais de forma intercultural e bilíngue ainda tem um longo caminho para o desenvolvimento almejado pela escola e pela Política Nacional da Educação Escolar Indígena. Essas foram as referências utilizadas para minha pesquisa. Eu agradeço a todas e desculpa se eu atrasei um pouquinho. Não tem problema nenhum estar atrasando, não. Parabéns pela sua apresentação. Eu gostaria de saber se alguém quer fazer alguma pergunta a alguma das meninas que apresentaram. Alessandra, Rosenilda, Laís, Fernanda. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu gostaria. Valdênia. Sim, eu não estou só abrindo as pessoas, porque aí você vai fazer os seus comentários e eu os meus, certo? Você vai fazer para mim ou eu vou perguntar? Não. Eu só perguntei se alguém quer fazer algum questionamento para você. Tá. E você quer perguntar para alguém alguma coisa ou não? Eu queria falar sobre o trabalho da Alessandra. Alessandra. Né? Isso. Então, pode falar. Na realidade, vai passar por todos os trabalhos, né? O que eu vou falar, mas eu queria falar em especial do trabalho da Alessandra, porque o trabalho da Alessandra, de certa forma, todos os trabalhos se convergiram. Eu percebi que as dificuldades com relação à educação pública, seja indígena ou não indígena, nesse período de pandemia, atravessaram as mesmas dificuldades que já são existentes, só foram desnudadas. Elas não apareceram agora, elas já existiam e agora foram escancaradas. Os trabalhos são maravilhosos, mas o dela me chamou a atenção, porque foi um trabalho colocado de uma forma muito sensível. Eu gosto quando eles mostram as fotos dos lugares que eles vêm, para que a gente possa conhecer, né? Possa conhecer essa realidade. A gente construiu esse trabalho que eu apresentei em conjunto, mas eu apresento meio cheia de dedos, porque eu não conheço. E o que eu quero falar para a Alessandra é que esse trabalho eu coloquei em um outro evento e pediram para me trocar os autores. Nesse trabalho eu venho só com autores terena, um ou outro que não é terena. Porque eu acredito que não tem melhor pessoa para falar do povo terena do que o próprio povo terena. Eu acho que vocês têm essa propriedade de falar de si. E quando você encerrou, e eu acho que a academia meio tem mudado muito de querer que a gente escreva na terceira pessoa, né? Ela coloca uma impessoalidade. Você trouxe no final do seu trabalho: eu estudei aqui, eu sou daqui, eu vim daqui, eu sou desse lugar. Então, a sua fala é o final da
da fala da pessoa que eu entrevistei, que nós entrevistamos, quando ela diz, não adianta, eu vou chegar onde eu vou chegar, e eu vou ser terena, não vou tirar meus adereços, eu não vou cortar o meu cabelo, não vou pintar, não vou mudar a minha roupa, eu sou terena. Né? Eu vou fazer pedagogia, eu vou fazer biologia, eu vou fazer letra, eu vou ser mestre, eu vou ser doutora, sei lá, o que vocês quiserem ser, mas eu vou voltar para a minha aldeia e vou continuar terena. Então, foi isso que me chamou a atenção na sua pesquisa, essa valorização de si mesmo, né? Ver que você se assumiu, porque eu estudei com outras acadêmicas terenas, que talvez pelo momento ficaram meio tímidas em assumir. Eu fui saber que eram terenas fáceis no final do curso, já por essas práticas. E não adianta a gente querer encobrir que elas acontecem mesmo em qualquer espaço, não é só na universidade, em qualquer espaço a gente presencia essas práticas que vão sendo naturalizadas, que não deveriam ser, mas são. E como a professora Fátima colocou, como que isso acontece ainda num espaço que é terreno? Né? Devia isso não ser mais concebido, porque é um território que é povoado pela a maioria da população. Isso já devia ser visto de uma outra forma. Mas eu acredito que a universidade já mudou muito. Hoje eu fiquei muito feliz com o lançamento do material do professor Baltazar, eu acompanhei, né, que já estão vindo materiais, e eu fico muito feliz com tudo isso. Eu sou de uma família preta, meu marido é preto, então as nossas dores não são iguais, mas nós atravessamos as mesmas dores, nós estamos nos mesmos atravessamentos. Então, de certa forma, a fala de vocês, indígenas, também me toca, porque essas práticas também são feitas comigo. E é isso. Feliz, igual a professora Fátima colocou, de ver os trabalhos tão bem feitos, tão bem pontuados, tão bem apresentados. Enquanto vocês apresentam, eu presto atenção nos olhos, muito, o corpo fala, e o olho brilha, e o olho das professoras também brilham junto, né? Brilha o olho da Fátima, brilha o olho da Cida, e eu acho, igual a professora Cida colocou no começo, a gente está aqui agora, é plateia hoje. Já foi construído nesses 4 anos. Hoje a gente está aqui só para se confraternizar e admirar o processo que vocês construíram durante esses 4 anos. Então, o seu me tocou de uma forma diferente, mas todos os outros trabalhos foram belíssimos, belíssimos, excelentes pontuações. Parabéns a todos vocês, tá? Muito bem. Lembrando... A Aldélia foi feliz, né, nas palavras delas, e realmente a gente nos deixa assim, muito feliz ver, eu tive a oportunidade de ministrar aula para algumas delas, e a Alessandra foi uma delas mesmo, né, e acompanhei algum sacrifício dela no período de chuva, se deslocando da aldeia para poder vir assistir às aulas. Era uma aluna, assim, muito exemplar na sala de aula, então eu fico muito feliz, e ela fazendo essa... eu falo uma biografia, né, da vida dela nesse trabalho, assim, a gente aprende muito, igual eu disse no começo, a gente aprende demais com vocês. Então, quando eu sou muito simpatizante, e assim, eu gosto muito da etnia terena. Então, assistir a apresentação dos trabalhos de vocês e estar aprendendo com vocês é muito bom, muito rico mesmo, tá? Todas vocês que apresentaram hoje nos ensinaram muito. A Laís, quando ela apresentou, ficou assim um monte de pergunta, surgiu um monte de pergunta, eu ia escrevendo aqui. Eu falei assim, eu quero saber mais, né? Porque ela conseguiu, em meio a toda essa turbulência que a gente vem vivendo durante esses 2 anos, ela conseguiu ainda entrevistar 5 professores, né, no trabalho dela. E uma das perguntas que eu gostaria de perguntar para ela é de quantas aldeias, né, ela conseguiu entrevistar, de qual aldeia, de quantas aldeias ela conseguiu entrevistar esses professores.
viu? Essa, assim, a pergunta que mais ficou, né, na minha mente. E, Fernanda, desculpa aí, tá atropelando você, né? Você, assim, fala muito bem, né? Expôs muito bem o seu trabalho. E, sem dúvida, o trabalho, assim, de todas vocês, a gente percebe vocês dentro do trabalho. Isso é muito bom, tá? Então, é isso. Então, de parabéns e muito obrigada por participar, né? Porque, na verdade, aqui elas apresentando esse trabalho, né, Fátima, elas também não vão precisar apresentar para uma banca, né? E isso é muito bom. Eu gostaria de fazer um breve comentário a respeito de cada um dos trabalhos. A Alessandra, eu vejo assim a paixão que ela tem pela sua aldeia, né? Eu sinto no trabalho dela isso. Uma das pessoas entrevistadas foi o avô dela. E que o avô dela falou? No meu tempo não tinha caneta, tinha enxada. Aproveite, estude, faça a sua vida. E ela veio para a universidade, fez pedagogia, e qual que é o pensamento dela? Retornar para a aldeia, para auxiliar os que lá ficaram, auxiliar as crianças que lá estão, para dar um atendimento, quem sabe, com uma qualificação melhor a essas crianças. Isso eu admiro muito, 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 muito mesmo. A Rosenilda, ela veio lá com os relatos da história, os registros mitológicos também, né, lá da aldeia Bananal. Aí eu lembrei, eu já fiz pesquisas na aldeia Bananal, acredito que Cida e Valdênia também, e o que a gente percebe quando ela coloca o ser criança na aldeia Bananal, assim como um dia eu fui, né, nós esquecemos, às vezes, que nós já fomos crianças também. Como que nós agíamos, como nós fazíamos, né? Então, ela já foi criança na comunidade dela também, e hoje ela está pesquisando a criança. E eu estava lembrando que a convivência dentro da aldeia é de total respeito e cuidado também. Porque quando uma criança atravessa o quintal da outra, não tem aquela, volta para sua casa, volta para lá. Não. Aquela pessoa acolhe aquela criança que está entrando no seu quintal. Existe o cuidado na comunidade. A Valdênia falando sobre as dificuldades da mulher terena. Aí a gente que é professora da universidade, eu e a Aparecida, aí a gente fica pensando e olhando, revivendo, né, os momentos que essas meninas vêm da aldeia, 70 quilômetros, 12 quilômetros, 20 quilômetros, que vêm às vezes com fome, porque não deu tempo de almoçar, com sede, porque o ônibus não tem ar, são daqueles ônibus bem comuns, chegando na universidade, às vezes chega empoeirada, né? E aí o que acontece? Além de estar com fome, ainda sofre bullying, porque ainda existe, a gente fala que não existe, gente. Existe dentro da nossa universidade, acreditem que ainda existem. Ainda não temos, assim, uma comunidade de olhos abertos. A Aquidauana é a maior comunidade indígena do estado, terena, mas ainda assim, eles ainda sofrem preconceito, infelizmente. A Laís, quando vem falando do corona, as desigualdades existentes, quando a gente vê as desigualdades existentes na aldeia, elas não são muito diferentes da nossa aqui da cidade. Por quê? Porque nem todo mundo tem internet em casa, nem todo mundo tem um celular, nem todo mundo tem um computador bom que dê para estar trabalhando, estar fazendo as atividades. Quantos acadêmicos nós vemos aqui com essa dificuldade? Professora, eu estou sem celular, professora, eu estou sem computador, né? Nós vimos também que na fala dela, a maior dificuldade foi o uso das inovações tecnológicas, tanto do professor quanto do aluno, porque o professor também não estava preparado para esse momento. Quem estava preparado para fazer uma aula Google Meet? Quem estava preparado para estar recebendo esse aluno? Mandando atividade? Ninguém estava preparado. E a falta de internet, né? Nem sempre presente na cidade também. O que dizermos, então, na aldeia? Né? Porque nós temos a internet, nossa internet oscila, se você não tem de boa qualidade, ela cai, e assim vai. E, por final, o trabalho da Fernanda, falando sobre o ensino de línguas na aldeinha de Anastácio. Também já fiz pesquisa na aldeinha de Anastácio.
E aí a gente vê que a língua terena, ela é uma questão de sobrevivência e resistência através dos tempos, né? Eles resistiram, eles sobreviveram em função dessa língua. Só que ela foi se perdendo ao longo dos anos, né? Existem vários projetos da retomada, de se reviver, de se retomar essa linguagem. E o que mais nos surpreende também é que a aldeinha, ela não é bilíngue, né? Pelo que a Fernanda nos apresentou. O que acontece lá? Se não tem professor que sabe a língua, como é que eles vão ensinar? Não tem como, né? Diferente do Bananal, diferente do Limão Verde, onde as escolas são bilíngues mesmo, né? Então, aí a gente fica pensando, o que dizer da escola que atende não indígenas, né? Se ele é indígena e ele vai atender no indígena, que dificuldade que esse professor também vai passar com essas crianças que não são indígenas para estar ensinando também, né? Esse foi o meu primeiro pensamento, antes de verificar que o bilinguismo lá não é obrigatório, pela falta de professores falantes. Eu acredito que as nossas apresentações hoje foram belíssimas, todas estão de parabéns. Acredito que tenhamos aprendido muito com todos vocês. O meu muito obrigado a todos os que participaram, muito obrigada a todas as participantes, a todos que estiveram presentes conosco, a Cris, que nos auxiliou, a professora Aparecida, sempre parceira, e a todas vocês que apresentaram o trabalho e que agora pode-se dizer que já tem o TCC concluído. Aparecida? Muito obrigada, Fátima, né, por mais essa parceria, nós duas, assim, sempre juntas. Obrigada a todos, né, a todas que apresentaram esse trabalho. Agora sejam bem-vindas, né, à nossa classe e parceiras agora de trabalho, né, ex-alunas. Então, muito obrigada e parabéns para vocês. Muito obrigada a todos.